Nesse momento, então, eu convido a todos a sentarem confortavelmente, a elevar o pensamento ao alto, para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fazer uma inspiração profunda, relaxar o nosso corpo, sentir essa vibração de paz, de harmonia, de equilíbrio deste ambiente abençoado. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado Ramatiz, toda a espiritualidade de luz, de bondade e amor que aqui conosco estão. Nosso amado anjo da guarda que nos acompanha, rogamos neste momento que possamos estar abertos a todos os ensinamentos que aqui viemos buscar, que possamos abrir as nossas antenas receptivas de conhecimento, de boa vontade, de sentimento, para buscarmos a renovação íntima daquilo que aqui estamos buscando. Nos abençoa, Senhor, para que possamos nessa comunhão abençoada com a espiritualidade de luz superior, estejamos em sintonia para poder absorver tudo aquilo que nos traz paz, harmonia, equilíbrio, saúde física, espiritual e mental. Cria dentro de nós a boa vontade para que possamos estar cada vez mais abertos a buscar a ser um discípulo do Mestre Jesus. Que possamos cada vez mais caminharmos rumo à luz maior no entendimento de quem somos e para onde devemos ir. Nos abençoa neste momento de prece, de oração e de estudo. Esteja aí conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, mais uma vez uma boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês. E hoje nos foi pedido para que nós fizéssemos uma reflexão sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. E a reflexão ela está focada no item 1 e no item 2, em que nos leva a fazer um raciocínio, uma compreensão sobre o que quer dizer, qual é o significado do sentido de pobres de espírito. Essa bem-aventurança foi falada por Jesus no Sermão da Montanha. E ela, na sua completude, é bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Ora, quando Jesus nos disse isso, evidentemente que ele estava falando da terra prometida, daquela terra que todos nós sonhamos tanto um dia poder viver. Uma terra de harmonia, de compreensão, uma terra de harmonia, de fraternidade, de paz. É essa terra que todos nós, com certeza, se conseguirmos ser um pobre de espírito, herdaremos. E aí, a doutrina espírita, no item 1 e no item 2, nos leva a fazer uma reflexão qual o sentido desse significado de pobres de espírito. Porque na linguagem coloquial, na linguagem simples, muitas vezes pobre de espírito é entendido como um indivíduo que não tem muita capacidade, que às vezes é até meio abobado, uma pessoa que não tem muita qualificação intelectual e assim por diante. Mas esse não é o sentido que Jesus falou aqui. Muito pelo contrário. No sentido em que Jesus nos fala, nós precisamos estar na nossa plenitude mental. Nós precisamos compreender de uma forma lógica, através da fé raciocinada que a doutrina espírita nos professa, a entender realmente quem são os pobres de espírito. Para Jesus, pobre de espírito é aquele indivíduo que vive uma humildade verdadeira. Pobre de espírito, para Jesus, é aquele que vive um desapego do seu orgulho intelectual, do seu conhecimento. Para Jesus, pobre de espírito é aquele que aceita e confia plenamente em Deus.
Para Jesus, pobre de espírito é aquele que vive a simplicidade e a plena pureza de coração. Então nós vamos percebendo que não é fácil ser pobre de espírito no entendimento de Jesus. Nós mesmos, hoje ainda, no nível evolutivo em que todos nós vivemos, temos muita dificuldade de viver na plenitude o que é um pobre de espírito. E é exatamente por essa dificuldade evolutiva que os pobres de espíritos herdarão a terra. Aquela terra regenerada, aquela terra de paz, de amor, de harmonia, de fraternidade e assim por diante. Mas eu gostaria de convidá-los a fazermos uma reflexão mais pragmática, uma reflexão mais objetiva, uma reflexão em que a gente possa pegar esse ensinamento de Jesus e trazer para a nossa vida atual, na nossa rotina, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos. E aí, eu achei muito interessante porque a doutrina espírita, ela nos coloca alguns aprendizados que são maravilhosos e são ao mesmo tempo assustadores. Por exemplo, através da espiritualidade superior, a doutrina nos trouxe o entendimento de que só existe um único objetivo maior para qualquer um de nós numa encarnação. Qualquer um de nós reencarna somente para um grande objetivo. Aí a gente pensa assim, nossa, eu achei que esses objetivos eram maiores. Era o objetivo de eu ser pai, mãe, de um profissional, de eu ter um propósito de vida. A doutrina espírita fala que o grande objetivo é muito maior do que isso. E é muito interessante porque ela fala que esse grande objetivo, ele só pode ocorrer através do quê? Das nossas capacidades de enfrentamento e modificação moral. Ou seja, será através desses embates morais, fazendo a nossa transformação íntima, é que nós vamos alcançar esse objetivo. Qual é esse objetivo? A nossa qualificação moral, a nossa efetiva transformação moral. A nossa capacidade de nos transformarmos intimamente dentro dos nossos reais e verdadeiros sentimentos, para aí sim nos tornarmos um pobre de espírito. O problema é que esse embate, esses desafios para nos tornarmos um ser humano moralmente mais elevado, porque um espírito moralmente mais elevado é um espírito espiritualmente mais elevado. Espírito de luz é um espírito moralmente elevado. E se nós realmente queremos buscar essa iluminação, nós efetivamente teremos que buscar a nossa transformação moral. E aí, esse processo de transformação moral nem sempre é agradável, nem sempre nós estamos de acordo, porque ele sempre estará dentro de processos de desafios. São desafios que irão nos provocar no orgulho, na vaidade, na prepotência, na arrogância, na violência e assim por diante. Naqueles momentos em que nós vamos vendo as nossas fraquezas morais, as nossas fragilidades morais serem testadas, para que nós possamos nos modificar. E essas circunstâncias sempre nos trazem um ponto difícil. Qual? Olhar para dentro de nós mesmos. Porque é muito interessante, quando a gente vive um desafio, quando a gente vive uma dificuldade, normalmente a gente gosta de colocar no colo do outro, na responsabilidade de um terceiro, as razões pelas quais aquele sofrimento existe. Mas a doutrina espírita nos explica que sempre está dentro de nós e nunca fora de nós a base, a razão para os nossos sofrimentos existirem. É exatamente as nossas mazelas morais o grande núcleo dos nossos sofrimentos. E quanto mais moralmente atrasado nós formos, mais nós vamos sofrer, segundo a espiritualidade superior. Mas vamos buscar uma prática, alguma coisa que a gente pode utilizar na prática da nossa vida para entender esse processo,
para entender esse processo evolutivo de transformação moral, para que nós possamos nos tornar, então, um pobre de espírito, segundo o entendimento de Jesus. E eu os convido a fazer uma reflexão comigo, então, sobre uma passagem de um best-seller, de um livro psicografado por Chico Xavier de Emmanuel, que se chama Paulo e Estevão. Talvez alguns de vocês já tiveram o privilégio de ler esse livro. É um livro lindíssimo. E ele conta a saga de Saulo de Tarso. Saulo, aquele indivíduo que se tornou, lá na frente, Paulo de Tarso. O São Paulo dos católicos. Então, Paulo de Tarso, ou São Paulo, no início de sua encarnação, ele era Saulo de Tarso. E nesse livro conta um ponto muito interessante, que é o encontro de Saulo com Jesus. Mas eu peço licença para vocês para contextualizar esse encontro, para que a gente possa entender o que esse encontro tem a ver com a nossa vida de hoje. Que, por incrível que possa parecer, tem muita coisa a ver. Saulo de Tarso fazia parte de uma família de fariseus ilustres. Ele era um doutor da lei, extremamente letrado, riquíssimo, de grande poder de influência política, e ele combatia de forma feroz o cristianismo, combatia de forma feroz Jesus Cristo e os seus discípulos. Mas ele não chegou a conhecer pessoalmente Jesus. Mas ele foi se desenvolvendo, foi cada vez sendo mais respeitado em toda a Palestina, naquela região toda, e cada vez mais ferrenho perseguidor de cristãos. E em certa oportunidade, ele faz um julgamento de alguns cristãos, dentre eles um que se chamava Estevão, e o condena por ser cristão a ser apedrejado até a morte. E assim cumpre-se a sua determinação, Estevão é efetivamente apedrejado e morto, e a vida continua. E ele logo conhece uma mulher. Ele todo austero, muito certo, muito correto, conhece uma mulher e se apaixona perdidamente por ela. Era Abigail, uma doce donzela, de uma suavidade, de uma bondade tremenda. E com ela ele se envolve, ele se torna um indivíduo apaixonado profundamente, e eles vão se conhecendo, até que em um determinado dia ela adoece. Eu estou fazendo um resumo para a gente poder seguir reto, porque nós temos um tempo a cumprir. Até um dia ela adoece. E aí, já no seu leito de morte, ela confessa a Saulo que ela era cristã, que ela era irmã de Estevão, aquele que ele mandou apedrejar e matar. Ali ele já assustou com a capacidade daqueles cristãos de ser tão açoitados e perdoar, compreender e aceitar os desígnios de Deus. E ela morre. Ele era um indivíduo que nunca tinha experimentado um não da vida. Tudo o que ele queria, ele teve. E ele então, embaiado daquela raiva, daquela ódio de não ter mais a sua amada nas suas mãos, e buscar na vingança a possibilidade de fazer a revanche de sua ira, quer buscar de qualquer forma os grandes nomes do cristianismo naquela época. E fica sabendo que na cidade de Damasco existe um cristão de renome chamado Ananias. Era um senhor de idade, velho, pequenininho, pobre, tranquilo, mas um cristão dedicado, de ligação íntima, espiritual com Jesus. E, então, naquela arrogância, naquela prepotência daquele indivíduo que tinha todo o poder, que tinha toda a força, que tinha todo o conhecimento, que a sua vontade prevalecia, sobe no cavalo e com alguns soldados vai para Damasco para matar Ananias. Chegando nas portas de Damasco, ele percebe que algo estranho ocorre. Ele olha para um lado e o que acontece? Ele vê um clarão melhor.
ele sente uma energia profunda de amor. E aquele clarão de amor o cega. E ele cai no chão e Jesus pergunta para ele: por que me persegues? Eu sou Jesus. E naquele momento em que ele sente aquela profunda sentimento de amor a envolvê-lo, por aquele ser que ele tinha ódio profundo, por aquele ser que ele mandou matar inúmeros seguidores, naquele momento ele cai de joelho e pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? A gente até estranha, porque o indivíduo, no ápice de seu poder da vida, o indivíduo que tem dinheiro, que tem força, que tem influência, que tem toda uma capacidade de comando, que faz a sua vida acontecer, o seu desejo é uma lei, de uma hora para outra, a hora que ele sente um sentimento de amor verdadeiro, de um indivíduo que ele acreditava ser seu inimigo, muda de postura. Senhor, o que queres que eu faça? Demonstrando aqui uma humildade verdadeira, que é a humildade dos pobres de espírito. Psicanaliticamente falando, o que será que aconteceu com Saulo de Tarso? O que será? Não só dele sentir um sentimento de amor, envolvê-lo, ele mudou de ideia tão rápido? Será que é assim que funciona? Saulo sentiu naquele momento uma experiência de autoconhecimento. Vamos traduzir para hoje. Sabe aquela hora que a nossa ficha cai? E você fala: opa, o que está acontecendo? Talvez já tenha acontecido com vocês. Sou forte, sou bonito, sou rico, sou poderoso, conheço tudo, a minha vontade prevalece, eu faço o que eu quero. E de repente, algo acontece sem que a minha vontade queira e eu não tenho o que fazer. Perco dinheiro, perco poder, perco beleza, perco influência, perco saúde. E agora? Eu nunca tinha percebido essa fragilidade que eu tenho. Eu achei que eu era tão forte, que nada me atingia, e agora eu estou percebendo que não. Que toda a minha força estava baseada em forças efêmeras, que acabam, que passam. Forças que podem simplesmente esvairar da minha mão sem que eu queira. Meu dinheiro pode ser tomado de mim sem que eu queira. A minha força pode ser tomada de mim sem que eu queira. A minha influência, a minha saúde pode ser tomada de mim sem que eu queira. Então foi uma experiência de autoconhecimento. Talvez a gente já tenha passado por essa situação. Meu Deus, eu não sabia que eu era tão frágil. Eu não imaginava que o poder que eu tinha, na realidade, ele não existe. Então, o que aconteceu naquele momento para ficar mais fácil para a gente entender? É como se Jesus, através do seu sentimento de amor por Saulo, perguntasse para Saulo: quem é você? E aí Saulo pensou: eu sou um doutor da lei, mas não resolve nada. Eu tenho dinheiro, mas não resolve nada. Eu tenho força, mas não resolve nada. Quem sou eu? Vamos trazer para os nossos dias. Vamos trazer para a sua vida. Imagina hoje à noite. Você vai dormir, prepara lá a sua cama, seu quarto, faz sua oração, põe o pijaminha, tudo bonitinho, deita e dorme. E no sono profundo, você faz o quê? Um desdobramento astral e você encontra com quem? Com Jesus. Você encontra com Jesus. Aí você olha para Jesus e fala: não, que bacana. Aí Jesus vira para você e fala assim: quem é você? O que você ia responder? Primeira resposta nossa: eu sou mãe, eu sou um pai, eu sou uma engenheira, eu sou um faxineiro. Não, não é. Você não nasceu uma mãe, você não nasceu um pai, você não nasceu uma engenheira, você não nasceu um faxineiro.
Todos nós nascemos pelados, banguelos e analfabetos. Então, o que nós vamos fazendo? Nós vamos observando que nós nos rotulamos pelo que nós representamos na vida, pelo que nós achamos que temos e somos na vida. Mas, na realidade, quem somos nós? Quem somos nós? E foi essa reflexão que Saulo ficou encucado. Ele percebeu que tudo aquilo que ele achava que ele era, que ele tinha, não era verdade. É mais ou menos como nós. A minha casa, não é. A minha mulher, não é. O meu filho, não é. O meu emprego, não é. O meu dinheiro, não é. O meu corpo, não é. O que é nosso é aquilo que ninguém pode nos tirar. O que você tem de verdade dentro de você? Essa é a reflexão. Porque se nós queremos ser efetivamente um pobre de espírito, segundo o entendimento de Jesus, nós precisamos nos reconhecer. É uma experiência de autoconhecimento. E aí Paulo ficou encucado com aquilo, falou, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus fala para ele, entra na cidade, lá vai ser orientado. Ele entra e Ananias cuida dele 3 dias, ele fica cego, cuida da cegueira, ele volta a enxergar. Ananias explica do cristianismo para ele, ele absorve várias lições, pega vários pergaminhos e vai para o deserto. Fica 3 anos no deserto. Mas tentando entender o que ele tinha que fazer, qual era o caminho que ele precisava percorrer, para ele ser alguma coisa de real. Porque ser doutor da lei, ser rico, ser famoso, ser bonito, ele viu que não era efetivamente a força da vida. E ele passa 3 anos fazendo jejum, fazendo orações, fazendo reflexões e não consegue achar um caminho. Até que um dia, depois que ele faz muitas orações, uma pessoa muito especial lhe aparece também num desdobramento astral, num sonho, num encontro no astral. Quem? Sua amada Abigail. Ele ficou felicíssimo, pôde reencontrar aquela que ele amava tanto, que foi com certeza o ápice dessa mudança tão profunda que ele buscava fazer na vida dele. E conversaram por longo tempo. E no final, ele já sabedor que Abigail era um espírito de luz, que já tinha o conhecimento necessário de todo esse caminho a ser percorrido, ele lhe pergunta, Abigail, o que eu tenho que fazer para realmente construir coisas de valor na minha vida? Não coisas da matéria, coisas que podem ser me tiradas sem que a minha vontade ocorra. O que eu tenho que fazer? E Abigail, na sua bondade, no seu amor, vira para ele e fala, em tudo que você fizer na sua vida, faça 4 coisas. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ai, dá até um frio na barriga, não é verdade? Imagine tudo que você faça na sua vida. Imagine tudo o que você fez ao longo do dia de hoje. Segundo Abigail, tudo que você fez ao longo do dia de hoje, você precisava ter feito com amor, trabalhando, esperando e perdoando. Será que nós fizemos isso hoje? Será que nós fizemos isso ontem? Será que nós fizemos até hoje na nossa encarnação? Será que nós vamos fazer isso no decorrer do que ainda nos resta nessa encarnação? Percebem, meus irmãos? Então, essa é a reflexão da noite. Senhor, o que queres que eu faça? Será que é Jesus que tem que dar a resposta para nós? Será que nós não sabemos? Ora, se nós temos a fagulha de Deus dentro de nós, então é porque nós também somos deusinhos. Se eu sou filho de Deus, eu sou deusinho. Como é que eu estou co-criando a minha vida? Qual é o padrão de paz, de harmonia ou de tristeza e desarmonia que eu vivo na minha vida? E aí eu posso avaliar se eu estou criando bem ou não a minha vida. Mas, rapidamente, vamos analisar bem rapidamente esses 4 pontos, para que a gente possa realmente ter uma ideia do que é essa amar, trabalhar, esperar e perdoar. Bom,
O amor, falar do amor, é impossível a gente falar de tudo que é o amor. É simplesmente impossível. Mas a gente sabe que, com certeza, o amor é a força mais poderosa do universo. A força do amor é tão poderosa, mas tão poderosa, que o amor é a primeira lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, de cara, a gente vê que o amor é uma força poderosa. Então, o amor é muito mais que um sentimento. O amor é uma energia transformadora. Foi essa energia transformadora que impactou Saulo e ele percebeu, a ficha caiu, que o que ele achava que ele tinha de força, de poder, na realidade, na vida verdadeira, que é a espiritual, não valia nada. Essa é a energia. Por isso que esse impacto do que tudo que ele trazia na sua encarnação, em questões de décimos de segundo, foi modificado com a energia de amor que Jesus tem por ele. O amor, ele é capaz de transformar as criaturas. E o amor que Jesus tinha por Saulo mostrou que ele era capaz de se transformar em Paulo. Paulo foi, com certeza, é considerado o discípulo mais ilustre de Jesus com relação à divulgação da Boa Nova. Foi um dos que mais contribuiu para que o Evangelho pudesse ser conhecido, inclusive como é hoje. As famosas cartas de Paulo e assim por diante. Então, o amor de Jesus por Paulo mostra o amor de Jesus por nós. E assim como Jesus olhou para Saulo e viu que ele tinha o potencial de se tornar Paulo, é o mesmo olhar que Jesus tem por cada um de nós. Porque Jesus olha para nós e sabe o potencial que cada um de nós tem de se tornar um anjo um dia. E a gente se vê assim. Será que nós estamos olhando para nós e percebendo o potencial que nós temos? A capacidade renovadora, amorosa, fraterna, beneficente que nós temos dentro de nós? Será que nós estamos praticando toda essa energia, essa força, esse potencial de Deus que existe dentro de nós? Ou será que nós estamos afagando isso? Será que nós estamos, de uma forma ou de outra, tirando o ar de dentro de nós? Então, é o amor de Deus por nós, meus queridos, que nos mantém de pé, caminhando. Provavelmente, a maioria de nós que aqui estamos já passou por uma situação na vida que falou: eu não aguento mais, eu vou desistir. E vai de um lado, e vai de outro, dorme, acorda no outro dia, respira fundo e continua a caminhada. Quantos de nós já viveu isso? É o amor de Deus, é o amor de Jesus, é o amor do nosso anjo da guarda que nos dá essa força. E a gente nem percebe. Tá bom, vamos seguir. O segundo, trabalho. Aí você fala assim: não, trabalho eu já faço. Eu já sou mãe, eu já sou pai, eu já sou engenheira, eu já sou faxineiro e isso dá trabalho demais. Não é esse trabalho que a Abigail está falando. A Abigail está falando do trabalho da nossa transformação íntima, da mudança das nossas mazelas morais nas nossas virtudes, da nossa capacidade de ser ofendido e perdoar, da nossa paciência, da nossa resignação, da nossa indulgência, da nossa benevolência, da nossa paciência, da nossa pacificação. É disso que a Abigail está falando, desse trabalho que nós temos que fazer em nós. E esse trabalho é trabalhoso, por quê? Porque ele é feito em cima de desafios. Só iremos desenvolver a nossa paciência, por exemplo, a hora que nós fomos desafiados no sentido de ter uma mulher difícil, um pai complicado, um marido mais difícil ainda, um filho irresponsável, situações que nos exigem paciência, resignação. É assim que nós vamos construindo esse processo dentro de nós. Então, o que nós precisamos entender? Há um ponto no trabalho que é fundamental para que a gente possa entendê-lo. Nós não conseguimos realizar um bom trabalho se nós não formos efetivamente
disciplinados e perseverantes. Se o trabalho que você executa, seja ele qual for, o trabalho de fazer um arroz com feijão, o trabalho de limpar uma casa, o trabalho de fazer uma cirurgia, o trabalho de construir um prédio, não importa qual. Se você não fizê-lo com disciplina e perseverança, você não está executando um bom trabalho. Como é que você está executando o seu trabalho? Percebem? Quanto é importante nós fazermos essa autoavaliação? Isso é fundamental. E aí, a gente começa a perceber como que esse trabalho vai se desenvolvendo na nossa vida. O que a gente vê demais? Eu vejo isso demais nas casas que a gente faz exposições. O indivíduo leva 3, 4, 5 encarnações para adquirir 3 inimigos ferozes, ódio profundo. E o que a bondade divina faz com esse indivíduo? Pega esses indivíduos, esses inimigos ferozes, e coloca com ele em uma família. E aí vocês imaginam o trabalho de amor que vai ter que ser feito dentro dessa família. Percebem? É esse desafio. Porque é assim, isso é lei de Deus. Quem faz, desfaz. Se eu entro na sua casa e bagunço a sua casa, quem tem que arrumá-la sou eu. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações, atitudes e circunstâncias. Então, para que isso? Para que a gente possa fazer o trabalho do amor na fonte desse amor. É difícil? Você aprender a amar inimigos ferrenhos? É difícil, mas não há outro caminho. É isso que Abigail está falando para Paulo. E se nós não tivermos uma maturidade espiritual para compreender o desafio que nós estamos vivendo, nós muitas vezes vamos falar, não damos conta. Ora, se Deus é bondade absoluta, se Deus é soberanamente justo e bom, se Deus é bom o tempo todo, na hora em que você está sofrendo, Ele está sendo bom com você. Como? Eu estou sofrendo. Como que Deus está sendo bom comigo? Porque Ele não quer que você sofra, Ele quer que você aprenda. Qual o seu padrão de boa vontade para aprender nos desafios que você está vivendo? Sabe aquele parente complicado, aquela doença difícil que não acaba nunca, situações que se repetem na vida? Qual é o processo de aprendizado que você está se permitindo? Olha o nível de conhecimento que nós estamos trazendo para a nossa vida quando a gente começa a perceber dessa forma. E evidentemente nós vamos fazendo toda uma mudança na nossa vida. Então, meus irmãos, o que a gente precisa ter? Maturidade espiritual. Por quê? Nós não podemos ser infantis, né? E esperarmos um Deus de milagre. Não existe Deus de milagres. Isso é só para a mentalidade infantil espiritual. Existe um Deus de dádivas. Aí existe. Porque um Deus de dádivas é aquele o seguinte, que se nós recolhermos essas sementes de trabalho, essas dificuldades, essas limitações, esses problemas, o que Deus nos dá? Deus nos dá a terra, nos dá o adubo, nos dá a água, nos dá o sol, mas Ele precisa das nossas mãos para fazer a semente crescer. Esse é o trabalho. E nós, de uma forma infantil, queremos que isso caia pronto no nosso colo. Só que o nosso processo evolutivo espiritual é individual. É pessoal, é único. Ninguém pode evoluir espiritualmente por nós, como nós não podemos evoluir espiritualmente por ninguém. E é isso que nós precisamos compreender e trazer essa responsabilidade para a nossa vida. Terceiro ponto, esperar. Esperar. Como é difícil para a gente esperar. E Abigail fala para Paulo, ama, trabalha, espera. Mas o esperar de Abigail não é o esperar de cruzar os braços e não fazer nada. Claro que não é isso. Esse esperar de Abigail é a espera das mudanças que ao tempo de Deus virão na nossa vida. Deus pode tudo, onipresente, onipotente, onisciente, pode tudo. Então Ele pode mudar o que você está sofrendo na sua vida hoje. Se Ele não mudou, por que será? Ou melhor, se Ele ainda não mudou, porque Ele pode mudar amanhã.
Porque o aprendizado é nosso. E enquanto nós não buscamos absorver esse aprendizado daquilo que nós estamos passando, nós não vamos nos libertar dos nossos desafios. Então, na realidade, é uma esperança de quem sabe que existe um propósito maior em tudo que se vive. Tudo que você está vivendo, tudo, sem exceção, tem um propósito maior. E se a gente não abrir o nosso coração, se a gente não abrir a nossa mente, se a gente não tiver boa vontade com isso, nós vamos nos achar injustiçados. Nós vamos achar que nós somos vítimas. E aí nós vamos dificultar esse processo evolutivo que nós tanto precisamos. Qual que é a nossa maior dificuldade em relação a esperar? A gente esquece que Deus fala conosco todos os dias. Tudo o que acontece conosco é Deus conversando conosco. E é muito interessante porque, como a gente vive num mundo materialista, imediatista e consumista, a gente acha que por essa questão a gente tem que viver o quê? Um processo obsessivo de controle. Como nós gostamos de controlar a nossa vida? Ou melhor, como a gente acha que pode controlar a nossa vida? Percebe a nossa infantilidade espiritual? Que controle que nós temos da nossa vida? Qualquer um de nós pode desencarnar hoje à noite, independente da nossa vontade. Percebe? Então nós precisamos começar a ressignificar esses valores que nós estamos inseridos, que nós estamos muitas vezes, realmente atolados para que a gente possa se libertar de todos esses processos. Qual foi a primeira lição de Saulo no encontro com Jesus? A hora que ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? O que Saulo está falando para nós ali? Que ele confia e entrega plenamente a Deus. A gente confia plenamente em Deus? Pai, meu filho está doente, eu te entrego meu filho, que o melhor aconteça para ele. Pai, eu estou desempregado, eu entrego a minha vida profissional nas suas mãos. Pai, eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã, meu casamento está acabando, eu entrego meu casamento nas suas mãos. Será que nós temos essa confiança em Deus? Percebem? Então nós precisamos compreender que é exatamente isso. Meus queridos irmãos, a viagem de Saulo para virar Paulo levou 30 anos. A nossa viagem, que é a mesma do Paulo, já levou 2000 e até hoje a gente continua caminhando. Até quando? O que mais nós precisamos saber? A espiritualidade vai ter que descer e desenhar para nós? Então a gente percebe que nós estamos vivendo um momento realmente de absoluta clareza. E a gente tem uma ansiedade de fazer as coisas acontecerem rápido. Vamos raciocinar aqui. Deus não é um pai de coisas prontas, nunca foi. Tudo na natureza tem um processo, tudo no universo tem um ciclo. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, a espiritualidade superior fala para nós, Deus cria os espíritos, nós, simples e ignorantes, mas perfectíveis. Ou seja, o nosso processo evolutivo é um caminhar, esse caminhar que Paulo está nos mostrando. E aí, nós precisamos então compreender a importância do tempo na nossa vida. E aí a gente não pode lembrar de uma lição maravilhosa de Emmanuel, quando Emmanuel nos fala o seguinte, para ensinar, Deus não usa da força nem da violência. Para ensinar, Deus usa o tempo. Mas a gente quer a coisa na hora, do nosso jeito, na nossa força, na nossa imposição. Terminando a nossa reflexão, perdão. Perdão. E a gente acha que perdoar é esquecer. Nunca foi. Perdoar é lembrar sem sofrer. Então há uma necessidade de ressignificar a agressão, a humilhação, seja o que for que causou a dor. E aí Paulo passou pela dor maior que nós todos podemos sentir. Qual é a maior dor que nós todos podemos sentir?
o desapego pleno. É você desapegar de tudo que você acha que você tem ou que você é. Como isso dói! E nós só construímos um processo para encontrar o perdão se nós desapegarmos daquilo em que nós estamos fazendo referência para julgar e condenar. Nós precisamos então analisar as razões com as quais nós estamos embasados para poder condenar, porque senão a gente não consegue perdoar. Consegue entender, meus irmãos? Então, esse processo é um desapego de poder, de autoimagem, de dinheiro, de inteligência, daquilo que nós achamos que nós somos. Paulo, ou melhor, Saulo, teve que se desapegar do doutor da lei, da influência, do dinheiro, do poder que ele tinha. Assim somos nós também. E é interessante porque todos nós queremos amar e ser amados. E nós, para amar e ser amados, precisamos de relacionamentos duradouros. Pergunte para um casal que está casado há 40 anos o tamanho de perdão que eles tiveram que desenvolver. Percebe? Então, se a gente não utilizar o perdão, a gente não consegue desenvolver essa longevidade na nossa necessária caminhada. Essa que é a realidade. E por que é difícil dessa forma? Por uma razão muito simples. Porque nenhum de nós somos anjos. Todos nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito com você, você é imperfeito comigo. Então eu vou precisar do seu perdão e eu vou precisar ser perdoado. Esse é o processo. Então, meus queridos irmãos, Senhor, o que queres que eu faça? Será que é Jesus que tem que nos responder? Todos nós já sabemos o que temos que fazer. Todos nós temos essa capacidade, essa sensibilidade. Senhor, o que queres que eu faça? Você sabe o que você tem que fazer para a sua vida ser mais harmonizada. Ah, mas aí eu tenho que perdoar. É isso. Ah, mas aí eu tenho que amar. É isso. Ah, mas aí eu tenho que trabalhar. É isso. Ah, mas aí eu tenho que esperar. É isso. Esse é o processo evolutivo nosso. E nós? O que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Vamos refletir rapidinho, finalizando a nossa reflexão da noite. Quantas portas ao longo da nossa encarnação até agora, quantas portas se abriram e se fecharam para nós até hoje? Quantas coisas que nós quisemos e não conseguimos? Quantas coisas que nós conseguimos e que não quisemos? Percebem? Quantos caminhos nós fomos conduzidos? Então fica claro, meus irmãos, que sempre existiu, que existe e que sempre existirá uma mão divina a nos conduzir, nos dando o caminho, nos mostrando, mas quem tem que caminhar somos nós. Caminhar como? Lembramos de Abigail. Caminhar amando, trabalhando, esperando e perdoando. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E que a paz reine sempre em nossos corações e nossas mentes. Uma boa noite. Muito obrigado.